É isso. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Food Podcast, episódio número 77. Estava com saudades, ficamos quase 3 semanas sem gravar. Quase Muita 3 correria, semanas, né? muita correria, participando de algumas imersões, Mas em algumas comparação, hoje tem 3 episódios gravados. É isso aí. Vocês só vão receber 2 por semana, por motivos óbvios, mas hoje a gente está gravando 3, estamos numa batida aqui, iremos gravar. É isso, episódio número 77. Eu vou ler a bio do Instagram dela, tá? Porque foi muito legal aqui, ó. Ela é mãe, psicóloga, vendedora e marqueteira, se especializando em neuromarketing e comportamento de consumo. Seja muito bem-vinda, Tássia Lima. Muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite. E ela veio com uma proposta muito diferente, além dessa marqueteira, ela é dona de restaurante, né? Isso aí. Então, se você é da área de pizzaria, ela trouxe um lançamento. Eu não sei se você foi a pioneira em pizza 90 centímetros, mas é uma grande referência aqui no Rio, né? Então, eu quero saber como é que funciona aí, porque eu já tive pizzaria e tive alguns problemas, a gente vai abordar aqui. Obrigada pelo convite, primeiramente. A gente está encerrando o ano aí, né? Na correria, mas Muito, né? dá umas dicas aqui, né? Pra gente já entrar em 2025. Conta pra gente antes de a gente chegar nessa pizzaria aí. Eu sou a mãe da Giovana, mãe da Isadora, sou mais conhecida assim, né? Depois que a gente é mãe, a gente perde um pouquinho a nossa identidade, a gente passa a ser a mãe do fulano, né? Então, eu sou uma pessoa apaixonada por vendas. Hoje atuo no comércio alimentício. Sou psicóloga e sempre atuei com RH, nunca fui muito para a área clínica. E trouxe toda a minha formação, a minha experiência para dentro dos restaurantes, que é uma rede de pizzaria, que é uma empresa familiar. Então, a gente tem um desafio aí de empreender, né? Junto com o marido, com o cunhado, enfim. E a gente está aí, em breve, abrindo mais outras marcas, falando um pouquinho mais sobre liderança, empreendedorismo, que é tão difícil aqui, né, no Brasil e o momento atual, principalmente. Quando a gente fala em empresa familiar, tem muita gente que fala assim, nossa, é muito bom, eu empreendo com o meu irmão e a gente se dá muito bem, porque ele tem habilidades que eu não tenho, Deus é perfeito, né? Fez um negocinho perfeito ali, que eu sei muita coisa, mas tem outros que eu não sou boa e ele acaba sendo. E isso é bom. Na questão familiar, assim, o que você vê como ponto positivo e negativo para quem está querendo empreender também? Fala assim, poxa, então eu vou pegar minha mãe e meu irmão aqui, mas às vezes dá problema, né? Então, qual a característica que você vê como positivo para empreender mas aí tem uma questão aí, né? O quê? Que o seu irmão não mora com você. Claro que mora. É levar a empresa para dentro de casa, Não, né? claro que mora. Eu Meu acordo caso de para manhã, minha cama, né? eu acordo de manhã, ele assim, na sala, então, mas tem que pagar isso, não sei o que, tem que comprar aquilo, você vai agora no mercado. Ele, garota, eu nem abri o olho, para de falar comigo, você me irrita. Eu ainda não entrei no trabalho, pelo amor de Deus. Então, assim, acontece essas coisas. Acontece. Né? Então, eu lembro que quando eu fui trabalhar, né, na pizzaria, eles já estavam, né, atuando há um ano. Eu só participava, né, dava ali as dicas, fazia o Instagram para eles, que na época ainda estava começando essa questão de rede social, né, isso em 2015. E, enfim, fazia ali o boca a boca, dava ideia de panfleto, falava, né, um pouco sobre empresa, como empreender e tudo mais. E quando eu quis ir trabalhar com eles, primeiro eu vi que eu conseguiria contribuir, né, dentro daquele grupo. Então, não seria mais assim uma divisão. Eu realmente estava levando algo do meu trabalho que eu ia contribuir para que o grupo conseguisse crescer, se desenvolver. E eu acho que, principalmente, a gente conseguir entender melhor o trabalho um do outro e talvez casar, assim, né? Como se um conseguisse suprir o outro dentro da falha. Então, eu achei, naquele momento, que seria mais fácil se a gente trabalhasse no mesmo lugar. Mas vieram as dificuldades, né? Que é, de fato, você dividir a casa do trabalho. Se eu falar hoje que assim, a gente já divide muito bem, é mentira. A gente tem muitos conflitos, a gente leva muito trabalho para casa. A gente tem assim, alguns combinados de, olha, depois de tal hora ou em determinado lugar. Eu brinco com ele que, às vezes, assim, a gente ia para churrasco de família e aí as pessoas iam se afastando da gente. Porque, naturalmente, nós 3 fazíamos uma rodinha para poder falar da pizzaria, né? Uhum. E eu falava, gente, as pessoas estão
né, estão nos colocando num grupinho, a gente está sendo chato com a nossa conversa. No momento que a gente estiver em família, vamos estar com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, falar, aproveitar esse momento. Então, é um desafio, sim, fazer isso. Mas eu acho que o principal e que tornou assim mais fácil o nosso trabalho é entender que não necessariamente o papel que você vai cumprir dentro da sua casa é o papel que você cumpre na empresa, né? Então, quando você tem assim a total noção de qual que é o teu papel ali, as coisas começam a fluir mais fácil, né? Então, por exemplo, na minha casa, quem manda sou eu. Não adianta, eu sou a abelha rainha, são as minhas regras, é aqui que toca. Claro, né, que o meu marido também, né, manda ali e tudo mais. Mas, assim, naturalmente, a mulher ela toma mais conta, né, assim, do lar. E na empresa, o meu setor é o meu setor, mas o setor dele é o setor dele. Então, quando a gente aprende, né, qual que é a palavra, onde que você pode entrar, onde que você tem que chamar o outro, eu acho que a hierarquia é algo muito importante para ser seguido. E quando você tem a disciplina de olhar a hierarquia, né, com esses olhos, a coisa ela flui, né, mais eu te perguntei naturalmente. Isso porque eu lembrei de uma amiga que estava montando um negócio, né? E aí ela, tipo assim, ela era chefe e ela queria abrir um restaurante. O pai veio com um valor, falou assim, eu monto para você, vê quais os equipamentos que você precisa e pega teu irmão que não está fazendo nada, tipo adolescente, e ele entra contigo como sócio. Eu falei, cara, isso vai dar um problema. Vai dar um problema, porque é uma pessoa que não está entrando com a mentalidade, né, de algum setor que ele pode desenvolver, é tipo um garoto que está parado sem fazer nada e dá algum serviço para ele. E, às vezes, tem aquela questão de, tipo, então eu sou sócio, eu quero tirar metade, mas não tem a visão de crescimento, né? Ou conteúdo para contribuir aí. E aí eu lembrei desse detalhe e te fiz essa pergunta. Mas eu estou um pouquinho perdida na questão cronológica, assim. Qual o ano que foi a primeira loja de vocês? Foi em 2015. Antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Eles abriram a pizzaria Noventão na Praça Seca. E no final de 2016, mais ou menos, eu entrei para o grupo e acho que cerca de 6 meses depois, no início de 2017, a gente resolveu criar a Pizzaria Elefante, que a princípio seria a concorrente da Pizzaria Noventão. Então, a gente trabalharia com ela em outra loja, mas no mesmo bairro, fazendo concorrência. Com ela mesma. Mas por que o Noventão? Assim, vocês foram pioneiros ou vocês já se inspiraram em outras coisas? Então, o meu cunhado, ele havia trabalhado 4 anos como gerente de uma pizzaria em Jacarepaguá. E lá já faziam pizzas grandes. Não eram de 90 centímetros, mas já eram pizzas grandes. E aí, quando ele chamou meu marido para abrir a pizzaria, ele falou, vamos fazer alguma coisa maior ainda que ninguém ainda fez. Mas, lógico que, né, quando começou a desenvolver a ideia, eles se depararam com inúmeros problemas, dificuldades, porque não tinha forno para o nosso tamanho, não tinha baú, né, para entrega, não tinha embalagem, o próprio mobiliário da pizzaria, né, não era próprio para 90 centímetros. Então, tudo, sem exceção, que a gente trabalha hoje dentro da loja, claro que muita coisa a gente foi desenvolvendo também ao longo do tempo, ele é feito sob medida. Então, no início mesmo, que trabalhava com forno de lastro, depois para a gente passar para o forno esteira. A gente teve que ir em São Paulo, fez uma proposta para o fornecedor, que até então eles só faziam 80 centímetros, era o maior forno que eles entregavam aqui no Brasil. Eles desenvolveram, né? A gente pensou junto numa ferramenta, numa faca, né? Enfim, para poder produzir. E a própria embalagem, vocês tiveram dificuldade? A própria embalagem também, né? Porque não tinha faca. Que também não tinha, a faca só tinha até 70 centímetros. Então, nós também entramos junto com eles no maquinário, eles desenvolveram, né, um corte específico para a gente. Inclusive, são parceiros nossos até hoje, a gente tem um contrato de exclusividade. E é isso, tudo nosso é muito sob medida. E aí, quando você fala assim, não existe, pode ser um oceano azul ali, né? Tipo, pode dar super certo. Então, assim, cara, eu não sou a única louca que pensei nisso. Por que ninguém fez? Deve ser uma merda, deve dar errado, porque ninguém fez, ninguém conseguiu. E aí vocês foram meio que chamar de maluco, assim, tipo, acho que não tem nada a ver com o que vocês estão pensando. Sempre, né? Sempre. Olha a ideia dos caras. Olha a ideia dos caras.
de fato, dá muito trabalho. A gente vê várias tentativas em diferentes bairros e até outros estados aqui do Brasil. Mas, assim, é algo que dura cerca de 4, 5 meses e logo depois a pessoa já desiste e aí passa a vender só no balcão ou trabalhar só com pizza pequena, porque, de fato, dá muito trabalho. E acho que o que é o principal, e acho que é a pergunta que sempre me fazem, eu já estou até me adiantando, né? Vocês vendem muita pizza de 90 centímetros, né? Não. Não é a que mais vende. Não. Ela não chega, talvez, a 10% da nossa receita. Então, tipo assim, todo o investimento que você fez de comprar um forno especial, de ter uma embalagem especial, você considera hoje que vale a pena? Ou se fosse voltar, não seria de 90, mas seria de 50, por exemplo? Vale a pena. Porque, para mim, Luma, é o seguinte... por mais que as pessoas falem muito sobre qualidade, sobre produto... Eu acho que você entregar qualidade é uma obrigação, assim. Eu acho um absurdo a pessoa que é dona de restaurante hoje e está falando que o diferencial do produto dela é a qualidade e são bons insumos, né? Porque isso é o básico. É o básico. Independente do público que você atue, né? Se você trabalha com público A, você atue com público C, todos eles têm a sua qualidade para o seu público, né? Então, qualidade, para mim, é inquestionável. Então, a pizza de 90 centímetros, por mais que não seja a nossa maior receita, ela é a pizza que conta a nossa história. Entendi. Ela é a pizza que carrega a nossa marca e ela é o nosso diferencial no mercado. Então, eu semana passada, inclusive, eu estava vendo um trechinho assim do Caíto Maia falando sobre qual que é a proposta da Chili Beans, né, de vender óculos ou não. Ele fala, a nossa proposta é contar histórias. Então, quando a gente vende um óculos da Rita Lee, os funcionários eles são preparados para atender os clientes, contar sobre a Rita Lee, sobre os modelos que ela gostava, por que a gente fez uma coleção inspirada nela. Então, o meu grosso ali, né, são vendas de pizzas de 30 e 40 centímetros. Isso, todo mundo Mas qual que é a faz. história que eu conto? Eu conto a história de 90 centímetros e como que a gente entrega esse absurdo em cima de uma moto. Falando em história, tu tem uma história legal, assim, da pizza de 90 centímetros com feedback dos clientes, né? Você tem história? Deve ter muito. Então, a gente, assim... Quando você começa a empreender, né, e você vai testando, eu acho que até hoje, assim, eu sou uma pessoa que estuda diariamente, eu testo absolutamente tudo no mercado, nem tudo cabe, mas a gente vai vivendo ali de testes e a questão da pizza de 90 centímetros ela foi crescendo de maneira muito orgânica, né? Então, eu sempre fui assim, muito preocupada em como fazer para divulgar, atenta, apareceu o tráfego pago. Na época que era panfleto. Vamos fazer divulgação com collab. Vamos fazer divulgação com influenciador. Só que o orgânico, a verdade, ela vende muito, né? E vender, quando eu falo de vender verdade, muita gente acha que porque é um natural e tal, isso não é intencional. Claro que é intencional. Tudo que a gente faz hoje é intencional. Mas é verdade. Então, quando a gente vende verdade, né, num mundo que é tão maquiado, cheio de filtros, cheio de truques, né, principalmente pela rede social, né, que é o nosso maior canal aí de vendas, aquilo tem um engajamento muito forte. Então, eu lembro que a gente fez uma gravação de um vídeo uma vez em uma das unidades de Campo Grande. A gente tinha 2 lojas em Campo Grande. E aí a gente fez uma gravação com uma agência que foi para gravar com um drone. E aí uma equipe gravou em uma loja, outra equipe gravou em outra. E aí tinha um viaduto que dividia. Então, uma parte gravou externa, outra parte gravou interna. A polícia apareceu porque era uma região que tinha presídio e eu não sabia que não podia drone. Enfim, foi assim um caos. E a gente editou aquele vídeo e foi um investimento que não foi barato. E aquele vídeo foi para o ar e tudo bem, é um vídeo institucional, ficou bonito, está lá até hoje. E aí, no dia seguinte, um cliente mandou pelo direct um videozinho, era um consultório de dentista, e eles estavam tentando os funcionários passar a pizza pela porta e pela janela e não conseguiam. E era um vídeo, e era um vídeo de uma qualidade péssima, com áudio horrível.
Estava até na pandemia, inclusive, eles estavam de máscara, não estava nem dando para entender. E o vídeo viralizou assim, em todas as redes, né? Eu falei, gente, eu tive tanto trabalho, sabe? Ontem, investi tanto. E, assim, um vídeo... Mas, assim, aquilo ali, para mim, foi uma virada de chave no meu olhar de fazer marketing. Porque, por mais que eu conseguisse me profissionalizar, estar atenta, né, ao que eu precisava comunicar com o cliente, nada mais orgânico do que vender a verdade, né? Então, a gente passou a utilizar muito isso. Eu digo que, assim, eu nunca bato muito ali na tecla do produto que eu vendo. Porque eu vendo uma pizza de 90 centímetros. Não. O que eu vendo? Eu vendo uma pizza que serve até 15 pessoas, eu vendo uma experiência, porque ela é um disco voador passando pela rua, eu vendo um chá revelação, como teve essa semana, uma revelação de gravidez através da pizza, sabe? Legal. A gente vende a pizza no lugar do bolo de aniversário, a gente vende um custo-benefício, porque pizza é um alimento democrático, que as pessoas comem também em grupo. Então, se você dividir hoje a minha pizza aí por aproximadamente 15 pessoas, dá um custo aí de menos de R$20 por pessoa, e é um lanche muito barato atualmente. Então, a gente vende muito essas vantagens, né? E, principalmente, utiliza muito... para a gente, funcionou muito mais o cliente como embaixador do que uma influência ou um marketing, né, ali muito, muito planejado. Muito bonitinho, né? Eu tenho inúmeras perguntas. Mas minha hoje cabeça tá aqui. Eu tô aqui. Primeiro ponto se sobrar pizza na minha casa, como é que eu vou guardar isso na geladeira? Esse é o primeiro ponto. Dá para guardar. Assim, né? Não Pelo dá. amor de Deus. Dá para guardar. Sobrou o quê? Isso, inclusive, também é algo que a gente trabalha muito forte, porque... a gente trabalhava com forno de lastro, né? E aí, quando a gente foi passar para o forno esteira, ela até saía igual, mas a gente não conseguia a durabilidade dela, porque o delivery ele tem a sua especificidade, né? Então, eu, por exemplo, eu sou apaixonada por pizza lenha, mas come uma pizza lenha 1 hora depois. Esquece. É inviável, você quebra o seu dente na hora, né? E a gente sempre teve essa consciência de que, sobrava, e as pessoas pediam e comiam ali. Eu mesma, eu fico com pizza uma semana na geladeira. A pizza gelada com café de manhã é a melhor coisa do universo. E dá para esquentar em frigideira, em airfryer, em gelada, enfim, de vários modos. E a gente teve que adaptar a receita para esse forno esteira, porque a nossa pizza, se sobrar, não tem problema. Você pode manter ela na geladeira, que você vai comer a semana inteira aí. Feliz da vida. Mas a minha geladeira não tem 90 centímetros de largura. Essa semana, inclusive, eu estava com visita em casa e aí eram uns primos meus que estavam de fora, estavam até dormindo na minha casa e eles já separaram a banana nevada para comer no dia seguinte gelada. Não, já separa esse pedaço aqui para a gente comer gelada. A outra dúvida que eu tenho, quantos sabores eu posso botar na pizza? Até 4. Então, já é um verdadeiro rodízio, né? A gente estava falando aí até anteriormente, né, sobre a questão de você sair para comer em casa e tudo mais, e hoje você já consegue ter um rodízio dentro de casa, não precisa ter briga, né? Cada um dá para escolher um pedacinho aí. Que logística. 4 pedaços, 15 pessoas. 4 pedaços não, 4 sabores, 15 4 pessoas. sabores. A gente nem fala o número de fatias, né? Porque sempre que perguntam, a gente fala, gente, uma fatia de 90 centímetros, né? Você tem que segurar com as 2 mãos. Então, a partir de 70, a gente fala por número de pessoas, né? Que é a quantidade que serve. O que mais vende nesse modelo seria para evento, né? Uma confraternização. Para evento, confraternização. E essa também é a lógica de justamente ela não ter uma venda tão grande quanto as outras, né? Porque você não tem 15 pessoas na sua família, né? Então... você precisa de bastante gente realmente para comer. E aí eu também acabei associando que sempre que você reúne 15 pessoas, alguma coisa está acontecendo. Está acontecendo uma formatura, está acontecendo uma reunião de amigos que, né, se encontraram para bater papo e tomar cerveja, está acontecendo um aniversário. Né? Na escola, por exemplo, da minha filha, todo mundo é pizza de aniversário. As crianças não querem mais kit festa e bolo, né? Todo mundo pede a pizza. Então, a gente também consegue trabalhar muito o lado emocional do cliente, né? Porque, no fim das contas, esse ano especificamente, eu sempre fui assim, a gente trabalhou sempre programa fidelidade. E aí eu lembro que eu fui numa palestra assim no meio do ano,
E aí, quem estava palestrando falou, gente, levanta, por favor, quem é fiel? Levanta. E aí, levanta um ou outro já. Mas você é fiel? Fiel mesmo? Sou muito fiel. Qual é a pizzaria que você pede? Ah, eu peço na Elefante. E você pede na Elefante, você comeu as últimas pizzas dos últimos 3 anos na sua vida, você só pediu na Elefante? Ah, não, porque quando eu viajei, eu estava em outro lugar. Ou não, a minha mãe estava lá em casa e ela queria outro sabor, enfim. Ou a minha namorada estava de dieta e ela pediu outra coisa. A gente, assim, não tem, né? Então, é muito melhor hoje você trabalhar que o cliente ele tenha a recorrência, que ele até experimente outros sabores ou outras pizzas para te trazer referência, para que você consiga melhorar, para poder, olha, eu provei essa daqui, mas na Elefante é onde eu tenho as minhas preferidas, eu vou pedir mais lá. E você consiga introduzir nele a emoção de lembrar de você. Porque eu nem me lembro o que eu almocei antes de vir, né, para cá. Mas eu me lembro de quando eu estava grávida e eu descobri o sexo do bebê quando a pizza abriu e ela estava né, enfeitada lá, né? Na área de marketing para gerar essas memórias. Você tem além da pizza, tem alguma outra coisa que você faz para, sei lá, um bilhetinho, uma cartinha, um biscoitinho, docinho, alguma coisa que você faz além da pizza? Então, em uma das unidades que a gente tem, a gente ficou um tempo trabalhando a pizza personalizada. Então, a gente também vendia esse serviço, né? Eu tinha um funcionário lá que ele era um artista, assim, né? Ele agora trabalha em outro segmento, ele é parceiro nosso também, mas ele trabalha em outro segmento, enfim, voou. E, na época, ele fazia, né, desenhos, então ele fazia personagens da Disney, por exemplo, escrevia frases, parabéns, e aquilo ali acabou justamente disseminando ali nas pessoas, eu vou pedir isso daqui para esse evento. E, naturalmente, eu fui pensando, né, o que eu falei, para existir uma reunião ali de 15 pessoas, alguma coisa está acontecendo naquele momento. É um jogo de futebol, alguma coisa está acontecendo. Então, a gente começou a fazer esse tipo de comunicação e de legenda, né? Olha, está chegando as festas de confraternização de final de ano, VR virou, vocês bateram meta, pede na empresa. A gente também funciona num horário diferenciado de 2 horas da tarde, né? A gente abre às 2 horas da tarde justamente porque a gente começou a ver uma demanda muito grande em escola, em área corporativa também, por conta dessas reuniões. Então, a gente veio trabalhando ao longo desse tempo a pizza nesse momento. Já teve reclamação, tipo assim, olha, iFood tem muito... Tem de tudo. Olha, eu comprei uma pizza de 90 centímetros e a pizza tinha que virar para poder entrar no elevador. E aí, quando chegou toda revirada, não sei o quê. Tem algumas coisas assim? Tem, não passava na porta. Ou até que chegou rápido demais, Sério? né? E aí a gente falou isso no episódio. Eu nem estava em casa e a pizza já chegou e... Enfim, né? Que problema. Eu tive um caso, eu até comentei no outro episódio, de uma cliente não aceitar receber um motoboy, porque ela falou que era impossível uma pizza ficar pronta em 15 minutos. E chegar na casa dela em 15 minutos, no caso. E ela falou que não ia aceitar. Ela falou assim, não, vocês requentaram minha pizza. Isso aí era pedido que já estava aí e você... E não é. Pô, como é que faz uma coisa dessa? De verdade. Aí você querendo melhorar o teu serviço, fazer tudo... Enfim, outra coisa que você falou agora, que eu lembrei de outro caso de cliente também. Uma cliente falou que não volta mais no restaurante, que é nosso cliente lá, porque vem muita comida. Ela falou que acha um absurdo. Aí falou de desperdício, falou sobre fome no mundo, falou sobre uma série de coisas. E falou que ela só queria sair com o marido para jantar. E ela não queria levar comida para casa. Que problema, né? Por que isso. ela não botou não? Nossa, eu amo levar comida para casa. Já tem a quentinha do dia seguinte. Ela falou que acha um absurdo ter que sair para jantar e comer a mesma comida no dia seguinte. Eu mostro print para você daqui a pouco. Eu tenho print aqui da conversa. Nossa, tem de tudo, né? Do caminho do restaurante para casa, certamente vai ter um morador de rua. Exato, É só entregar.
deixa no porteiro, né? Deixa com o porteiro. Nossa, meus tem porteiros essas amam coisas, pizza. é. Eles já ficam Não, e no detalhe, aguardo. não reclamou do preço, não reclamou da comida, não reclamou de nada. Reclamou que vem muita comida. Aí é nota 1, né? É. Avaliou mal, É, enfim. gente. Foi pro Google, no caso, né? Que É. foi no restaurante. Mas isso avaliou no pode Google. ser usar o marketing como positivo, né? Embora seja uma coisa negativa, pode Mas, enfim, fazer uma enquete, sei lá, gerar conteúdo com isso enquanto aí. houver internet, haverá reclamação. Com certeza. Mas quando você... Normalmente a gente pensa em abrir uma segunda unidade, ou uma segunda marca de um outro produto. Fala assim, poxa, eu vou concorrer comigo mesmo? E o mercado já faz muito isso, né? A gente compra Sadia, Perdigão, não sei o quê, tudo da Sim, mesma marca. do mesmo grupo. Mas foi intencional isso? Eu preciso desenvolver uma outra marca para ser meu concorrente? Ou foi natural, assim? Eu acho que talvez, como eu não participei no início como sócia, né, da criação da Noventão, talvez eu quisesse também uma marca mais autoral, né, que foi a Elefante. Mas, a princípio, assim, de verdade, a intenção era só fazer uma concorrência dentro do mesmo bairro. Só que chegou um determinado momento que a gente percebeu que uma delas teria que ser escolhida. Que não dá para você fazer e investir tanto. Não tem como, né? Então, a Noventão, ela ficou como uma pizzaria de bairro, e o que não tem nenhum problema nisso, né? Os clientes da pizzaria Noventão da Praça Seca, eles são extremamente fiéis, são clientes muito queridos, que a gente conhece pelo nome. Eu tenho um cliente lá, inclusive, que é diário. Eu não sei como que essa pessoa consegue comer pizza todo dia, mas ela come. Então, os entregadores, eles são da região, os funcionários, eles são muito antigos, muitos ainda de quando abriram a pizzaria. Então, ela tem características de pizzaria mesmo, de bairro, e tá tudo ótimo. Mas a nossa comunicação com ela é dessa maneira, como uma pizzaria de bairro. Então, a gente tem toda uma comunicação voltada para isso. A Elefante, não. A Elefante a gente abriu em outros bairros. É a marca que a gente... A Noventão, só para entender, a Noventão só tem uma unidade? Da Praça Seca. Da Praça Seca. Isso. E a Elefante, não? A Elefante, não. A Elefante a gente tem na Freguesia, a gente tem na Taquara e tem em Campo Grande, que é o Shopping das Pizzas, que é gigante. A unidade de Campo Grande é... E a franquia, não? bizarra. Não, são todas lojas próprias, e a gente fica doido. Vocês fizeram uma cozinha central para abastecer essas unidades? A gente tem uma cozinha que recebe os produtos, até porque a gente compra em tonelada, né, até para poder ter um preço mais competitivo. Que a gente faz peça, vocês já mandam ralado. A gente faz a distribuição. E a gente tem nas lojas um funcionário que trabalha no contrafluxo, preparando essa produção de manhã também. Então, para receber refrigerante, para ir picando, cortando, para no horário de fluxo tá tudo certinho funcionando. Muito bom. E aí veio nessa sequência a Balde Rosa, que é a terceira marca. A terceira marca, isso. Quando a gente começou a pandemia, a gente chegou a formatar a Elefante para a gente poder começar a franqueabilidade. A gente acabou colocando um pé atrás por conta do momento econômico, financeiro que estava vivendo, ainda muito incerto. E quando eu falo incerto, eu não estou falando nem de venda, né? Pelo contrário. Quando as pessoas na pandemia estavam tendo que aprender a fazer delivery, esse já era o nosso negócio. Então, é claro que a gente passou, né, por dificuldades emocionais, de ansiedade, assim, né, como todo cidadão. A gente não escapa disso, né? O PJ, ou pessoa física, né? A gente é envolvido da mesma maneira. Sofremos muito com oscilação, né? Lógico, de preço. Sim. Eu até comentei ontem que, na época até então, a gente fazia alteração de cardápio uma vez ao ano. E, na pandemia, em 4 meses, a gente estava indo para a terceira alteração, de maneira que a gente não estava nem mais colocando preço, né? Porque a gente estava com medo de imprimir panfleto e, quando o panfleto chegasse, a gente já ter que mudar o preço. Mas, assim, o modelo delivery, ele já era muito, muito nosso, muito confortável. E, de certa maneira, foi também uma forma da gente abraçar.
Porque na Taquara a gente tinha um salão, a gente ainda funcionava ali, né, meio termo. E aí a gente fechou esse salão e expandiu a cozinha, porque o delivery ele estava realmente muito em alta. E de lá para cá a gente entendeu que esse era o nosso negócio. Delivery. Ah, porque vocês não vão abrir salão? Não, a gente não tem nenhum interesse a princípio. Ah, mas não vão franquear? Está pronto o projeto, mas a gente preferiu dar uma segurada, porque realmente tem os seus desafios, 70 e 90 centímetros, e ela precisa estar 100% replicável, e a gente entendeu que estava 99%. Então, a gente ainda está aí fazendo alguns ajustes. Por isso que as lojas hoje são todas lojas próprias, e a gente se divide aí loucamente, né? E aí, nesse meio tempo, a gente criou a Balde Rosa, que é um segmento, né, de frango frito. Então, a gente conheceu um pouco desse mercado, que também veio oriunda aí da pandemia, que foram as cozinhas centrais, né? Então, essa foi uma possibilidade da gente otimizar o espaço que a gente já tinha. E aí a gente quis trabalhar com outro produto, que foi a marca de frango frito. Então vai sair da mesma cozinha da pizzaria? Sai da mesma cozinha. A gente já funciona com a Balde Rosa há 1 ano, aproximadamente, e ela sai de todas as nossas cozinhas. Mas a gente fez uma outra marca, com uma outra comunicação. E por que rosa? Então, a Balde Rosa, ela foi criada junto com a Forno Rosa, que é a marca de pizza que a gente ainda não lançou. Quando eu comecei a desenvolver essas duas marcas, foi uma maneira de celebrar o empreendedorismo feminino, porque, apesar dos meus sócios serem homens, eu acabei ficando com essa parte de comunicação. Então, eu fui levando muito a cara da empresa, né? Tanto da parte de marketing quanto da parte comercial. E a minha gerente geral da rede é também uma mulher. E a Elaine, ela tem uma história muito bonita assim, com a gente, porque nós não contratamos, até hoje, pessoas para cargo de supervisão e gerência. Nós formamos 100% das pessoas que trabalham com a gente. Então, geralmente, quando as pessoas elas entram na loja, algumas vão para a caixa, outras vão para a parte administrativa, enfim, de acordo ali com as características e o desenvolvimento de cada um. E a Elaine, ela tinha estudado assim, muito pouco, ela entrou como auxiliar de serviços gerais, uma vida assim, muito sofrida, já tinha 4 filhos, enfim. Era uma pessoa bem, bem machucada, sabe? E ela foi para ajudante, ela foi para auxiliar, depois ela passou para caixa, foi para subgerência, gerência, até que ela foi para gerência geral. E naquele momento, que foi justamente quando eu comecei a criar essa marca, eu falei, Elaine, a gente tem 2 opções com você. Ou você vai embora amanhã e vai viver a sua vida, porque não tem mais o que você possa fazer aqui. A gente pagou os estudos dela, ela concluiu o ensino médio, ela tirou a habilitação e ela precisava voar. Então, ou a gente abria uma outra unidade para que ela fosse sócia, junto, né, com o nosso grupo, ou ela naturalmente ia para um outro grupo e, enfim, ia seguir ali a carreira dela. E aí a gente resolveu abrir uma outra unidade, né, com essa parceria com ela. Então, foi uma forma de celebrar tanto a minha imagem como a dela, né, trazer o empreendedorismo feminino. E o Rosa foi uma situação bem delicada para mim, que estava fazendo essa criação com o designer, porque quando eu comecei a escrevê-la, a gente pensou num público. E quando eu comecei a responder as perguntas que eu precisava, a fazer um mapeamento de persona, a desenhar esse projeto, eu entendi que não era para aquele público ali que eu ia comunicar. E o principal, que foi o que mais me incomodou, eu sempre tive muito medo de ficar nichada no universo feminino. Estigmatizada, no caso. E é muito natural, né, que isso acontecesse. Porque eu sou mulher, eu empreendo com homens, mas eu que falo pela marca, eu sou mãe de mulheres.
Então, naturalmente, isso ia acontecer, mas eu não queria que justamente ficasse ali tão estigmatizado. E quando eu comecei a desenhar, estava muito de mulher para mulher Marisa. E aquilo começou a me incomodar demais. Eu falei para o designer, né? Eu falei, Bernardo, não é de mulher para mulher Marisa. A gente vai ter que dar um outro olhar para isso daí. É de mulher para todos. A gente quer celebrar o empreendedorismo feminino, mas é para as pessoas que se identificam com o produto, com a marca, com o público, com o posicionamento de parceiros que a gente vai trazer e tudo mais. E aí me surgiu também a ideia de construir um projeto do zero. Então, eu desenhei esse projeto de maneira que ele pode ser aplicado não só para pizza, mas ele pode ser aplicado para qualquer tipo de outro segmento, tanto food, quanto também para qualquer outro produto de comércio varejista. Então, isso está documentado, está desenhado. O frango frito a gente já conseguiu imediatamente colocar no mercado, e a Forno Rosa a gente deixou nessa gavetinha, justamente porque eu não queria que fosse uma cópia da Elefante da Noventão que já existem. Eu quero, e ela foi desenhada e projetada para um outro projeto que em 2025 a gente vai tocar. O que eu vejo com Rosa foi um feedback de uma cafeteria que fez um design muito rosa, assim, na decoração, né? E aí eu falei assim, nossa, ele é lindo, eu achei lindo a sua loja e tal, é muito fofa, é sofazinho rosa, é florzinha, não sei o quê. Aí ela, não é bom. Eu falei, mas como assim? Aí ela, não, porque tem gente que passa na minha loja, tipo homem, Sim. lá em Nova Iguaçu, né? A Bibi, lembra? E aí ela falou assim, tem homem que passa, que olha e fala assim, não vou entrar não. Tipo assim, meio que é lugar de mulher, sente intimidado, assim. Não, vamos ali naquele outro ali para tomar um cafezinho. Sim. E aí ela percebeu ao longo do tempo que isso não era bom, né? Ela falou assim, se fosse hoje eu faria algo mais neutro. Sim. Quando você começou a escrever o Frango Rosa, você se deparou Balde que Balde Rosa. poderia gerar isso, né? Que você uma empresa para mulheres, Sim. né? Como Tanto que você desenhou então para você não ser visto assim? A gente trouxe a tipografia dela tanto na escolha de letra quanto das cores. Então a gente trabalha cores auxiliares que são muito fortes, que puxam, por exemplo, mais para o vinho, mais para o marrom, mais para o amarelo, que complementam, né, toda a tipografia, né, de marca. E a própria forma de comunicação, até porque essa situação de florzinha, já que a gente, mais uma vez, vai contar uma história, e essa história, ainda que intencional, precisa ser real, eu e a Elaine não somos florzinhas. A gente não faz esse... A história não são só flores. Não são só flores, e também não é a nossa pegada, né? A gente trabalha com delivery forte, a gente trabalha com homens em sua maioria, a a Elaine principalmente, né? Imagina, que lida com motoboy e rua e até 1h da manhã. Guerreira, né? Ela é 100% operacional, então ela não tem nada de flor, pelo contrário, né? Então, a gente também começou a desenhar para o público como justamente comunicar através da própria imagem da marca e através da entrega, como que a gente ia aproveitar as datas de sazonalidade dentro do mercado food, como que ia ser feita a entrega para a gente não ficar utilizando justamente. Vamos colocar só funcionário feminino, só mulheres na cozinha, vamos colocar só mulheres entregando. Não, vamos trazer esse universo masculino para dentro da marca, para que as pessoas não se sintam justamente intimidadas de maneira que, não, esse lugar aqui só entra homem ou aquele lugar ali só entra mulher. A gente teve esse cuidado de explorar. Então, no mapeamento de persona, quando eu fui desenhando essa programação, a gente foi escrevendo ali perguntas do tipo: qual é a maior dor da minha persona? Quem que eu atendo? Qual que é o horário dessa pessoa? Qual tipo de problema eu estou resolvendo? E aí, quando você passa a responder essas perguntas, e nessas perguntas você não escreve, é para mulher, é para mulher, é para mulher,
a sua forma de apresentar o produto e fazer marketing, ele muda. E aí, como você apresenta, de fato, é como o público entende. Por que você se considera marqueteira, entre aspas? Porque para mim a venda é algo assim muito inerente. Eu sempre costumo dizer o seguinte: eu sou extremamente estudiosa, estudo muito, fiz a graduação, estou concluindo o MBA, acho extremamente importante. Técnicas de negociação e de venda, a gente aprende, né? Ninguém nasce um Neymar da vida. Treino, é algo diário. Mas, naturalmente, a gente tem dons. A gente tem dons para ser introvertido ou extrovertido, para ser mais tímido, né, ou mais abrangente, enfim. E a venda, para mim, ela sempre foi muito, muito forte. Eu vejo a venda hoje como a principal profissão assim, do mundo. Porque, infelizmente, o vendedor ele ainda é visto como uma pessoa que vai te enganar. Hoje a gente falou sobre isso, né? Sobre Sim, o que você faz, o que você faz que vai mudar a vida de alguém, né? Quando você vende, você não está vendendo para ganhar dinheiro, você está vendendo para trazer solução para a vida de alguém, né? E aí tem toda uma história. Você não entrega um produto, você entrega uma solução. Solução. Só que o vendedor, justamente, ele é visto como uma pessoa esperta, interesseira, que vai te empurrar alguma coisa a qualquer custo. E, na verdade, a venda, ela é a responsável por... Ela é presente, na verdade, em todas as profissões. Por exemplo, se você vai hoje a um médico e ele não sabe vender, né, a maneira com a qual ele te explica uma receita, um diagnóstico, eu não volto mais. Se eu não me sentir confortável, por exemplo, num ginecologista, né, que é um médico, né, extremamente ali, né, invasivo, enfim, você não volta mais. Então, vender faz parte de como a gente trabalha a nossa profissão e o nosso relacionamento com quem a gente atende. Então, para mim, a venda sempre foi algo assim muito... Eu digo que eu vendo pizza por um acaso, mas eu aplicaria as mesmas técnicas se fosse para vender banana tranquilamente, porque eu gosto de vender, né? Assim, eu sinto o maior prazer. Eu até brinco que todas as vezes que eu estou na loja e que eu estou no balcão, eu faço uma venda casada, eu vendo um refrigerante extra, eu vendo uma broto doce. Eu tento ter ali uma empatia com o cliente para entender quem é que está sentado ali, enfim. Então, eu acho que a venda assim, é algo muito forte. E foi também a minha primeira experiência, né, no shopping. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em shopping, eu tinha 20 anos assim, na época, tinham as vendedoras já, né, as fodonas ali da loja, e tinha quem vendia menos, né? Eu já era mãe, eu fui mãe com 18 anos, e eu pensava, eu já tenho que estar aqui, eu estou fora de casa, eu estou cansada, eu estou deixando a minha filha, então, se eu vou ficar aqui esse tempo para ganhar 1.000 ou para ganhar 5, o que eu tenho que fazer para ganhar 5? Então, eu sempre fui assim muito estudiosa, até nesse sentido. Eu procuro sempre prestar atenção, o que as pessoas estão fazendo, o que eu posso aprender, quando eu estou sabendo um pouco mais também, o que eu posso compartilhar, porque eu acho que para a gente crescer, a sociedade tem que estar crescendo junto, né? E aí eu comecei a prestar atenção nessas vendedoras, o que elas faziam para poder vender mais. E aí, muito rápido, eu peguei essa questão da fidelidade e da recorrência. Então, naquela época, e eu estou falando de 17 anos atrás, eu já tinha meu caderninho com os nomes, e ali eu colocava, por exemplo, Carla. Carla é solteira, Carla é formada em TI, a Carla viaja para o exterior 5 vezes ao ano, a Carla veste M, a Carla é discreta, a Carla... Então, as minhas clientes, por exemplo, não olhavam vitrine. Eu já separava o que chegava e já levava para ali, já fazia as contas. Eu já sabia quem pagava em cheque, quem pagava em dinheiro. Já tinha um CRM raiz. Eu não dependia de movimento. Para mim, era até mais estressante essas épocas de Natal, porque era muito movimento e muita gente ali que a gente não conhecia, e na virada de coleção a gente brincava, assim. E elas me levavam para almoçar quando vinham comprar sábado, e viajavam e traziam presente. E a loja que eu trabalhava com aquele vale, né? E aí eu ligava e falava, olha, Carla, é dia 31,
eu não bati a minha meta, eu estou precisando de R$500. Você consegue vir aqui e passar o seu cartão? Porque você vai comprar mesmo de qualquer maneira. Amanhã está chegando novidade, eu já reservo suas peças aí mais ou menos nesse valor. E aí ela ia lá e passar o cartão. Então, essa confiança que ela tinha de ir lá e passar o cartão dela, porque ela sabia que eu ia reservar alguma coisa para ela, era algo que, assim, é um relacionamento que é construído. O bom vendedor, ele constrói um relacionamento com o cliente. Ele não está preocupado hoje de te empurrar. Ele está preocupado que você vá lá com frequência, né? Para te fidelizar. Uma humanização, né? Porque, por exemplo, você vai no McDonald's, é tipo, caixa. Você quer o quê? Um Big Mac. Gostaria de acrescentar por mais R$2 uma batata? Tá, não sei o quê. Então, débito ou crédito, não sei o quê. Fechou. Você não sabe nada sobre ele. É um atendimento muito robotizado. Muito robotizado. Então, você fazendo isso gera uma confiança e uma amizade ali que já deixou de ser uma venda para ser uma amiga. Amiga, olha só, eu separei para você e tal, acho que você vai ficar linda. E é natural mesmo, não é só para você vender, né? E eu vejo que falta esse tipo de humanização na venda. Você tem alguma dica assim, para o delivery que pode ser implementado em outros deliveries? O que você faz na sua loja que gera muita conexão, muito envolvimento, além do que todo mundo já faz, que é saiu um pedido, você fez a pizza e entregou. Tem alguma coisa nesse caminho? Tá. Na hora de contratar, eu sempre falei nas contratações, nas entrevistas para os funcionários o seguinte: apesar do nome no anúncio a gente ter colocado como atendente, o nome que a gente chama aqui é vendedor. Por quê? Porque o atendente, ele só direciona, ou melhor, ele é direcionado pelo cliente. Ele é passivo. Exatamente. Então, o cliente vai falando e ele vai anotando conforme o cliente quer. Lógico que assim, o nosso atendimento ele foi mudando ao longo do tempo, até porque veio o bot, veio os canais digitais, enfim. Mas mesmo o texto programado no bot ou o nosso texto de atendimento, que é o que o atendente, porque eu ainda tenho muitos clientes que pedem pelo telefone, principalmente a Praça Seca, que são clientes mais idosos, mais antigos, são textos de comando. Então, eu sempre falava para ele, gente, eu quero papel na mão. Você pode ter 1 ano aqui, porque você pensa que está falando a mesma coisa, mas não está. Então, quando você está falando, você quer uma pizza doce, não é a mesma coisa de você falar a pizza doce, chocolate, banana, Romeu e Julieta. Qual que você vai querer? Então, o nosso posicionamento de venda sempre foi muito assim, cara, não deixa ele pensar. Né? São palavras sempre de comando, de ação, de certa maneira também, tendo justamente essa empatia e de saber o que o cliente precisa, que não é necessariamente o que ele está falando. Eu sempre conversava com o atendimento que, às vezes, assim, o cliente ligava, por exemplo, pedia uma pizza de 40 centímetros. Ou, sei lá, 2 pizzas de 40 centímetros. E aí as pizzas já estavam prontas, ele ligava e falava, dá para trocar por uma de 70? E aí as pizzas já estavam, às vezes, até assadas. E eu falava para ele, gente, isso é erro de atendimento. Por quê? 2 pizzas de 40 comem aí umas 8 pessoas. A nossa pizza de 70 serve de 5 até 10 pessoas. Então, quando o cliente está pedindo 2 de 40, vocês já têm que sugerir para ele. Então, vamos trocar por uma de 70? Porque aí ele vai servir mais pessoas e, se sobrar, você pode comer gelada no dia seguinte, você pode esquentar na sua airfryer, não tem problema. Então é muito melhor. Tem 4 sabores, né? Exatamente, tem 4 sabores. Então, você vai aumentar o seu ticket médio, né? Você vai sugerir uma venda muito mais apropriada, porque, justamente, se chegar aquelas 2 lá de 40, ele vai falar, poxa, ficou faltando um pouquinho a mais. Né? Acho que eu vou ter que ligar lá. Mas 2 de 40 dá 80. Não dá 80. Não? Eu já teve uma conversa muito maneira sobre isso, inclusive. Que fala, questão de raio. Eu não sou de exatas, então eu não sou a melhor pessoa para dizer sobre isso. Mas 80 menos 10 centímetros, não? Não é. Por conta do diâmetro e o raio, né? Então, ela, justamente, quando você coloca ela quadrada ou retangular, aí você consegue contar assim. Inclusive, desculpa, te cortar. Inclusive, até para a questão de CMV
Ela é bem diferente. Tá. Por isso que, geralmente, quando falam assim, vocês vendem aquela pizza metro. Não, é diâmetro. Diâmetro? Mas como que é 90 centímetros de redondo? É redondo. 90 centímetros de diâmetro. Então, ela serve realmente mais. Não é essa conta que faz. Entendi. 70 é mais, no caso, do que 80 nessa situação. Então, assim, o nosso atendimento, o nosso bot, o nosso setor de marketing, social media, todos os textos programados, eles são voltados para esse tipo de comando. Então, a gente já desde o início, a gente insere esse... Então, eu quero, legal, isso que você falou comprar. Desculpa, Luma. Isso que você falou de treinamento, de tudo para setor comercial, setor de atendimento, é muito maneiro. Porque, assim, eu lembro de uma vez um papo de 2 clientes meus, aí um falou pro outro assim, cara, como é que você faz para ter uma galera tão boa assim no atendimento? Porque eu não consigo, e tal. Ele falou, cara, treinamento. E aí, quando você vai ver o cara que não conseguia, era o cara que, no extra, contratava um Uber, contratava uma pessoa que é professor, pessoa que é qualquer outra coisa, menos a função. Então, assim, bota a camisa no cara e solta no salão. E solta lá. E deixa, entendeu? Então, assim, e aí, usando um pouquinho dessa referência, eu tô com 2 pessoas em treinamento lá no escritório. E aí um cliente chegou lá no escritório, a galera acha que é co-work, né? Porque tem muita mesa, a galera vai pra lá e fica trabalhando de lá. E aí tá um cliente lá trabalhando o dia inteiro lá, e aí ele falou assim, cara, eu iniciei a reunião com essas 2 pessoas de onboarding, era, sei lá, 8h30, 9 horas da manhã, e terminei na hora do almoço. Aí ele falou assim, cara, maneiro isso que você tá fazendo. Aí eu falei, maneiro o quê? Não, que eu tô vendo que você tá recepcionando os funcionários. Eu falei, não, o onboard começa assim, vão ficar as 2 pessoas 1 semana em treinamento. Tu vai deixar 1 semana uma semana, pô, sem meter a mão na massa, sem fazer nada. 1 semana, fazendo onboard, playbook de cliente, fazendo uma série de coisas e tal, antes de meter a mão na massa. Que isso, pô, maneiro, não sei o quê. Mas cara, assim... E olha que você é de marketing, né? Tipo, imagina uma operação mesmo de cozinha, de delivery. Sim, e eu entendo também que cada caso é um caso. E eu entendo que tem empresas que são muito pequenininhas e que às vezes não dá tempo de fazer esse treinamento de 1 semana. Mas, cara, o mínimo de treinamento tem que acontecer, cara. A pessoa não pode ser, tipo, botar uma camisa e vai lá. E sabe o que é? E não é para ser uma empresa legal, não. É que as pessoas não fazem ideia do quanto sai caro uma contratação ruim. Então, olha 1 semana de treinamento como se fosse um desperdício. Aí você coloca... Aí vamos colocar aqui, ele não perca essa 1 semana. Mas aí ele contrata errado. É uma das maiores dores das empresas aqui no Brasil hoje. Porque você contratar, você dispensar e você treinar outro de novo e você fazer processo seletivo, isso é caríssimo. Isso é caríssimo. Então, se você não tem... Eu acho que, sim, são 2 grandes erros. O primeiro é justamente essa falta do olhar a longo prazo, do que um bom treinamento ele é capaz de te trazer. Mas eu acho que o que acontece principalmente também é quando você não conhece bem a empresa e qual é o objetivo dela na hora de fazer esse treinamento. Eu levo isso assim, para a minha vida porque eu cometi 2 erros gravíssimos que foram dentro da pizzaria, justamente porque o meu treinamento ele foi muito forte, mas eu não conhecia os funcionários e eu não conhecia o público. Vou exemplificar aqui para vocês. A primeira situação foi quando eu falei, eu vou treinar esse atendimento, mas é o seguinte, atendimento, gente, tem que ter meta. Tem que ganhar aí um migué por fora. Você tem que botar aí uma corrida para a galera se motivar. Eu comprei um sino e a galera batia o sino. Eu lembro que eu viajei na época e eu estava fazendo chamada de vídeo. E eu estava meia-noite já dormindo de pijama e a galera batendo o sino. O que aconteceu? Deu uma merda na cozinha porque a operação não conseguiu absorver a quantidade de broto que a gente estava vendendo. Porque eu entrei lá e eu falei, gente, o cliente ele pede assim, hoje tem a broto doce? Não, R$ 54,90. Eu falava, vamos fazer o seguinte, olha,
a nossa broto doce de cortesia de segunda a quinta. Mas hoje, eu falei, vocês podem olhar qualquer coisa. Mas hoje porque você está pagando no Visa, mas hoje porque você já é um cliente da casa, mas hoje porque eu estou muito bem-humorada, mas hoje porque o seu nome é Marcelo, não interessa. Eu vou fazer a broto promocional para você a R$15. Tem chocolate, banana com canela ou Romeu e Julieta. Qual você vai querer? Não é se você vai querer. E aí, assim, em um dia, o final de semana, eles não estavam acostumados a fazer broto doce. Então, não se abria aquilo ali, a cozinha nem supria. E aí, um dia, assim, foram, sei lá, acho que mais de 150 brotos e a cozinha colapsou. Mas ela colapsou de forma que atrasou muito pedido, impactou pessoas que nem broto tinham pedido. Então, assim, foi crucial ali de entender que não adiantava só eu colocar sangue nos olhos dos vendedores. Eu tinha que ter uma cozinha preparada, uma entrega preparada, todo um ecossistema ali organizado. E o segundo erro que eu cometi foi quando eu já estava aí, acho que há uns 4, 5 meses, e eu queria trazer mais liderança. E a empresa que eu trabalhava anteriormente, eu trabalhava com uma galera com nível um nível superior mais acima, mais experiente, encaminhava para meios mais corporativos. Então, eu tinha uma linguagem. E ali eu precisava ter outra. Conclusão, eu fiz uma reunião, assim, bombástica, que saiu chorando, me agradeceu, estou indo para fora, você abriu meus olhos. O outro falou, realmente, eu vou ficar muito constrangido de continuar trabalhando aqui com esse pouco que eu estou entregando, então eu prefiro sair. E, assim, num sábado, 3 pessoas saíram imediatamente do atendimento, né? E aí, o meu marido, meu cunhado, o que tu fez aqui dentro? Que tem gente te amando e tem gente te odiando aqui. E eu falei, eu tenho que pesar a mão ali no meu discurso e entender, né? Então, assim, hoje... eu sei o público que eu estou conversando, eu sei, por exemplo, hoje a gente fez uma mudança de alguns tamanhos de embalagem, então eu fui para dentro da cozinha, porque assim, funcionário é extremamente resistente à mudança. Né? Ser humano, né? E ainda que seja para melhor. Eles fazem uma birra, né, que bota empecilho para tudo. Então eu falei, cara, eu tenho que ir para a cozinha para poder explicar para eles o porquê que essa mudança está acontecendo. Você realmente tem que dar uma satisfação para fazer com que eles entendam. Então, quando eu vou para a cozinha para poder conversar com eles, como que eu falo com eles? Rapaziada, a parada é o seguinte, a gente mudou os tamanhos e tem que fazer isso daí, senão, caraca, não vai ter como. Se eu não utilizar a linguagem deles, né? Essa linguagem, eu não vou conseguir me comunicar com eles. Eu falo ali 5 minutos e eles ficam me olhando meio assim, né? Então, eu acho que entender quem é o teu cliente e quem é o teu funcionário também é primordial antes de você começar qualquer treinamento. Porque realmente é muito caro treinar, é muito caro contratar, é muito caro não dar certo e ter que fazer tudo de novo. É tudo muito caro. E eu vejo também que é um público muito difícil, porque não tem tanto estudo, né? Então, por exemplo, eu faço processo seletivo. Aí, de 10 que eu mando currículo, 8, 9 respondem. Não, 2 respondem. Aí, os que respondem, agendam a entrevista. Aí, falam que vão na entrevista. Aí, na entrevista, vem um. Aí, o que vem tipo assim, de chinelo, vem de blusa com barriga de fora. E aí, você fala assim, gente, não é assim que se vai para uma entrevista, sabe? Só que a pessoa não sabe como é que se vai para uma entrevista, só que não é um público diferente. Você tem que, eu já absorvi isso, eu não tenho a expectativa de que o cara vai vir alinhado, de que está vindo para uma entrevista, né? Fala assim, isso aí tá tudo bem, tá, já entendi, vamos para o outro modelo, vamos saber se o cara sabe realmente trabalhar dentro da cozinha. Você já tem esse tipo de dificuldade? Então, Uma, eu senti... as pessoas têm falado muito desse ano, que está sendo um ano muito ruim. Eu não estou vendo esse ano como um ano ruim. Mas esse ano eu estou vivendo algo que eu nunca vivi anteriormente. Eu estou achando um ano muito diferente. E quando eu percebi isso em março, foi quando eu quis ir me especializar. Eu fui fazer o MBA
estudar mais sobre neuromarketing e entender o comportamento de consumo. Por quê? A gente teve uma mudança muito brusca no decorrer desse ano. A gente está tendo a gente está sendo uma geração de transição. E é muito importante que a gente entenda que, quando essa transição acabar, nós seremos uma sociedade totalmente diferente, né? A pandemia, ela ainda vai apresentar consequências emocionais e financeiras durante muitos anos, né? E isso não é só aqui no Brasil, lógico. E é como se a gente tivesse assim, a gente tem um tempo para engatinhar, a gente tem um tempo para andar, a gente tem um tempo para correr, e a gente tivesse que, em 6 meses, feito tudo isso, tudo junto de uma única vez. Então, a galera que está vindo para o mercado de trabalho hoje é uma galera diferente. Amanhã, inclusive, eu vou estar num evento de donos de restaurantes, e eles me pediram até para falar sobre essa questão da nova liderança. Para falar sobre essa nova liderança. Por quê? As pessoas estão batendo nessa tecla que está difícil contratar, que não tem mão de obra, mas você está melhorando como líder? Ou você ainda está com a cabeça de que o que você fez há 10 anos atrás tem que dar certo? Né? Então, eu, como recrutadora, se chegasse 5 minutos atrasado, eu mandava voltar. Se viesse de barriga de fora, eu mandava voltar. Se viesse de chinelo, eu mandava voltar. Não é que hoje a gente tem que aceitar tudo, mas eu tenho que entender quem é que está vindo agora e como que eu vou me comunicar com essa pessoa para poder mostrar o que ela pode ou não pode fazer dentro da minha empresa. E as pessoas não estão se dando essa oportunidade. Elas não estão entendendo que o que faziam há 10 anos atrás, hoje é assédio. Hoje não funciona. Hoje é assédio. Não é que não funciona, é que hoje é crime. Não. Sim, sabe? A gente tá numa situação que você vê, assim, ainda as pessoas... Eu falo, gente, isso aí vai dar merda logo, Sim. hein? Então, eu acho assim, eu sempre falo que eu me sinto muito privilegiada. Eu tenho 2 filhas, uma de 8 e uma que vai fazer 19. E essa de 19 anos já está na faculdade, ela já é uma mulher adulta, e ela me traz muito dessa galera. A galera nova que está contratando. Né? Se eu criei a minha filha de maneira que ela tenha outras motivações além do dinheiro, que é que ela se sinta realizada numa profissão, que ela se sinta confortável e tudo mais, por que eu tenho que esperar que quem vai trabalhar comigo não está vindo com essa cabeça se eu criei a minha filha dessa maneira? O que a minha filha tem de especial que o outro não tem? Tudo bem, não é a mesma carreira, ou não é o mesmo nível de escolaridade, mas a gente está falando de uma geração. Uma geração que tem outros propósitos, que tem outros sonhos, que é digital. Coisa que, né, nós tivemos aí que ir aprendendo. Eles já nasceram dentro como é que do você digital. vai falar que seu restaurante você não quer trabalhar com o iFood, por exemplo, que ele vai te tomar 30%? Tipo, não quero ter delivery, porque delivery dá muito trabalho. Trabalhar com motoboy é muito difícil. Que a geração não só tem compra como. assim. Exatamente, né? Então, quem pensa desse jeito tá fadado ao fracasso. Cara, tem uma coisa que eu antes de trabalhar com restaurante, eu trabalhava com marketing de moda feminina, inclusive. E eu fiz um curso uma vez com o André Carvalhal, um cara que eu sou muito fã dele. Ele foi head marketing da Farm durante muitos anos. E aí eu fiz um curso com ele, ele falou uma coisa que eu acho que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, a gente falava muito sobre o fim do mundo nos anos 2000, né? Lembra do bug do milênio? E aí, tô me sentindo aqui um ancião. E aí ele falava assim, a gente falava muito sobre o fim do mundo e tudo mais. Aí ele falando assim, de fato o mundo acabou. Começou outro. Ele, desculpa a expressão, ele fudeu com a minha cabeça de lá pra cá. E aí eu nunca vou esquecer disso. Ele falou assim, lembra da Copa de 98 e lembra da Copa de 2002. Parece que tem 2 décadas entre cada... Sim. Quando você fala de 98, quando você fala de 2002, parece que tem décadas de diferença. Sim. De tudo. E de fato é. E assim, eu agora... parafraseando o André Carvalhal, eu acho que a pandemia também foi a mesma coisa. Foi. Porque, cara, tenta lembrar do mercado de food pré-pandemia e pós-pandemia. E é muito perto um do outro, né? Mudou muita coisa. Sim. Cara, e a gente olha de 5 anos pra cá, que a pandemia praticamente já tem 5 anos, é muito doido ver o quanto o mercado mudou. E o quanto o mercado não é só o mercado de food, não. O mercado como um todo Como mudou. um todo. Então, assim, a gente enfrenta
dificuldades em contratação, a gente enfrenta dificuldades de conexão com essas pessoas. Hoje, para você poder... Eu particularmente, eu contrato pessoas que têm muito mais fit cultural com a minha marca do que especialização. Então, Sim. assim, as pessoas que eu contrato para a área de atendimento, por exemplo, não têm formação na área de comunicação. Tem formação em administração. Eu já contratei pessoa de contabilidade para trabalhar com o meu atendimento, mas por conta de fit cultural. E eu tenho... abraço aquela ideia do contratar caráter e treinar habilidade. É isso. Então, assim, cara, a gente se conectou aqui com a questão cultural, a gente se conectou com a ideia, beleza, eu vou te treinar e vou fazer você performar de acordo com o que eu acredito. E é isso. Só que, assim, essa geração tá vindo de uma maneira muito, muito pé na porta, né? Então, assim, e tem muita gente que não quer aceitar isso, cara. Sim. Então, assim, os caras, eles acham, não vou aceitar. Beleza, tá bom. O que eu escutei há pouco tempo atrás tipo assim, funcionário insatisfeito e fala assim, eu falei, tá, mas se você não gosta do perfil da empresa, então tudo bem, você pode ir para outro lugar e buscar o seu sonho e tal. Não, mas infelizmente tem que pagar minha conta, sou obrigada a estar aqui. E aí você vê o nível de cultura das pessoas, que é tipo, eu preciso sobreviver, preciso pagar minha conta, então por isso eu sou obrigada a me sujeitar a trabalhar Sim. nesse negócio, né? E claro que você faz todo um trabalho tenta criar um ambiente legal, faz treinamento, né? Faz uma coisa de trabalho em nem equipe. todo mundo vai se conectar mas com não a tua vai. cultura. Não, então, não vai. Tá tudo bem. E é isso. Não, mas eu acho... por exemplo, tenho na minha como convicção de que eu faço o que eu quero, o que eu gosto. Se eu não gosto de estar ali, eu falo, gente, muito obrigada, te agradeço, tal, obrigado pela oportunidade, mas eu não quero, eu tô me retirando. Ok, aí você fecha aquela porta legal, se precisar voltar, gente, estou precisando voltar, se tiver uma oportunidade e tal, você volta. Agora, a pessoa que faz tudo errado, fecha aquela porta e não... E o pior é que esquece que pode não gostar dali. Por exemplo, trabalhou lá na tua empresa, não gostou, ela vai vir na minha. Ela vai assim, mas eu trabalhei na pizzaria tal, aí eu te ligo. E aí, como é que foi? Foi péssimo, fez isso, aquilo. As portas vão se fechando de um jeito que depois não tem mais onde recorrer. E outra coisa, essa questão da cultura e da experiência, eu escuto muitas pessoas falando assim, você acabou não trabalhando na sua área, né? Sim, gente, psicologia não é só você sentar ali na sala de atendimento e ficar ouvindo. Não é só isso que a psicologia faz. Então, quando eu fiz teatro, quando eu era criança, e aí eu adquiri uma habilidade para conseguir me comunicar melhor. Quando eu trabalhei com venda, e aí entendi naquela época, no caderninho, como fidelizar, conhecer meus clientes mais de perto. Como que eu fui fazer a parte de recrutamento, seleção. E aí, por que eu consigo fazer isso bem na minha empresa? Porque justamente a gente vai levando bagagem, a gente vai levando experiência. Então, eu sempre falo isso para as minhas filhas, né? Até para a gente se dar o luxo da gente fazer o que a gente gosta, a gente tem que passar por aquilo que é necessário. Sim. Assim, Sim. Eu quero viajar para o exterior e eu estou tomando uma surra porque eu sou extremamente assim limitada para poder aprender inglês, mas eu tenho que fazer, porque para poder viajar eu tenho que aprender. Então a gente passa por essas questões, né, que a gente tem que se desenvolver. E a pandemia, na verdade, assim, o período, né, porque além da pandemia, eles falaram esse ano no varejo que pela primeira vez 5 gerações vão consumir ao mesmo tempo. Isso é inédito no mundo. E aí aquilo, assim, de fato, me chamou muita atenção, porque a expectativa de vida está aumentando, as pessoas estão morrendo mais tarde, e aí uma geração vai consumir junto com a outra naturalmente, que era algo que não acontecia, né? Então, quando meu pai estava parando de comprar, eu estava entrando nesse movimento, e aí quando ele já parava totalmente e eu já estava saindo, a minha filha que estava entrando, e hoje não, hoje está todo mundo junto, né, consumindo ao mesmo tempo. O meu pai, antes da pandemia, ele não fazia compra online, e agora todo dia um pacotinho da Shein que chega lá na casa dele. Então, a partir do momento que você aprende um comando novo, você nunca mais desaprende aquilo ali, né? Então, essas gerações, elas tiveram a oportunidade de aprender esse digital, esses outros canais,
E elas também, como estão envelhecendo mais, elas também estão consumindo com as gerações que estão chegando. Então, você está falando de você trabalhar com uma geração nova e você está falando também de você falar com um público mais diverso, porque é um público que se expandiu, né? Você tem que falar com os 5 ao mesmo tempo. Você estava falando de geração e eu estava lembrando aqui, há um tempo atrás, quando você pensava em comida, entrega de comida, eu precisava pensar em como transportar aquela comida, certo? Se eu fiz pizza, tem que ter uma embalagem para levar pizza. Se eu fiz arroz e feijão, tem que ter uma embalagem. E aí eu só precisava de algo para transportar. Então, se fosse isopor, plástico, potinho, bolsinha, sacolinha de plástico, ok, atingiu uma expectativa. Eu levei a comida do restaurante para minha casa e está ótimo. Nota 10, a comida estava boa e tal. Hoje em dia, não. As pessoas não querem mais receber no pote. Ou, assim, até recebem, mas elas estão dispostas a pagar muito menos, né? Mas ela cria expectativa, ela vê um diferencial, que é o teu trabalho hoje, de brand, Sim, inclusive, de me embalagem. Estúdio Livre, Popcorn. E aí vocês veem essa parte de marketing, né, que funciona muito. E os clientes hoje, eles têm essa expectativa de que vai ser uma empresa sustentável, que vai ser uma empresa que tem uma história para contar ali por trás. Não um restaurante que vende comida para mim. Não é isso? Isso. Então fala um pouco aí do teu Não vou vender meu jabá hoje. Tu não é se você marqueteira, quiser, entre aspas, estudiolivre.com.br. Acessem lá, estudiolivre.com.br. Eles estão fazendo um trabalho incrível para minha empresa, Root. A gente vai Não só lançar para lá no Root, Barra não, Shop. cara. Para Um monte de muitas, marca. né? Hoje há 32 marcas, mais de 200 lojas no Brasil. Enfim, não vou ficar vendendo meu peixe hoje, não. E não tá tá fazendo marqueteiro nem para hoje. elefante. Eu tô aqui esperando você falar. Pois Não, a é. gente pode conversar depois no off. Muito, muito, muito bom. Enfim, eu gostei muito desse papo, mas eu não quero estender muito não, sabe por quê? Porque eu acho que esse papo de geração, a gente convida a Tássia para vir no outro episódio, igual a gente já fez com um monte de gente aqui, para falar de geração, que isso aí rende Muita coisa. muita coisa. Rende muito, mas É muito bom. é essencial a gente entender, né, como que está sendo essa mudança. E a pandemia realmente ela foi muito determinante, né? Cara, não tem um episódio aqui que a pessoa não fale de pandemia como um marco de virada na empresa dela. Não tem, não existe. Todo mundo que vem aqui fala, não, porque na pandemia aconteceu tal coisa e eu tive que... As pessoas passaram a valorizar mais a comunidade, então elas têm uma preocupação maior de consumir ali, né, dentro do seu bairro, as pessoas que você conhece. Isso, com branding, você sabe disso. Também teve a ver com a humanização das marcas, onde a gente teve que se mostrar mais como sócio, como dono, os funcionários, porque a geração da minha filha, você pode ter o melhor vinho. Se a sua produção tem um trabalho escravo, ela não vai comprar. E são coisas que a gente não aprendeu, né? A gente veio desenvolvendo isso depois. Então, é importante você mostrar esse off, né? Esses bastidores, porque isso é real. A Galunion até trouxe esse dado agora da última vez, que 85% decidem comprar quando eles veem a marca como uma marca positiva que valoriza seus funcionários, que, enfim, que cresce junto com a comunidade, né? Então, se você tem uma loja num bairro e a sua pizza é muito boa, mas você joga o lixo no meio da rua, assim, o teu vizinho não vai comprar de você. Você pode vender muito longe, mas o teu vizinho não vai comprar de você. Então, é importante a gente entender que não é só ser politicamente correto, ou ser bonzinho, ou querer parecer alguma coisa. Isso é número, isso é dinheiro no bolso. Isso, de fato, é revertido em venda, né? Então, Verdade vende. a verdade vende. Então, você tem que ter essa atenção para esses detalhes. Então, para quem está assistindo a gente que é da pizzaria, qual a mensagem você diz aí para a galera? Olha, para mim, o que eu estou falando para todo mundo é assim, estude, não só a questão de especialização nem nada disso, né? Mas é importante a gente entender o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no mercado, a gente está atento à política, às questões sociais, entender que não necessariamente o que a gente fez que deu certo ano passado vai dar certo no próximo ano, que a gente está num movimento constante, que para ter melhores colaboradores a gente também tem que ser melhores líderes.
estejam atentos à questão da cultura para que a gente consiga aí se desenvolver. Principalmente quem está aí numa fase achando ruim, vai passar, gente. Tá melhorando. 2025 tá chegando, Tá, as coisas tá. vão mudar. Ó, a Tássia falou pra você estudar sobre cultura e agora eu vou fazer a parte inversa. Vou falar pra você estudar sobre rapport, tá? É isso. Que é muito bom. É muito bom. Eu adoro falar sobre vendas também. Até mais. Não, até mais não. Não, Calma aí, não não, corta é agora não. verdade. Segura. Ó, se inscreve no canal, dá o like. Se esse vídeo aqui, que pô, foi sensacional receber a Tássia aqui, se não serviu pra você, vai servir pra alguém que você conhece, eu tenho certeza disso. Então se inscreve no canal, ativa o sininho. Esse conteúdo é totalmente gratuito. E falando em gratuidade, se você quiser patrocinar o nosso podcast, chama a gente na direct do Instagram. É isso. Porque hoje eu aprendi que a verdade vende. Obrigada. É isso. Galera, e Tássia, muito obrigado. Obrigada Espero receber a vocês. você aqui novamente em outro momento, pra gente falar sobre geração. E é isso. Galera, muito obrigado. Até mais. Até o próximo episódio. Obrigada. Tchau.